Deixa eu me apresentar. O meu nome é Sérgio Nicásio. Eu sou licenciado em música, com habilitação em piano, pela Universidade do Estado de Minas Gerais. E trabalho com música há muitos anos também na parte de criação de trilhas sonoras. Eu tenho um bacharel em interpretação teatral na UFMG. E desde 2007 eu trabalho com criação de trilhas sonoras, com direção musical de espetáculos e direção geral, né, de espetáculos cênico-musicais. O meu TCC foi ensino de piano para idosos. E aí eu pude aprender muitas coisas, porque eles traziam a demanda de muitas canções. E uma das dicas que eu dava às vezes para os meus alunos de piano é: por que você não canta as músicas? Porque eu tinha uma aluna, por exemplo, que ela só pegava canções famosas que ela escutava na época do rádio e ela não tinha vontade de cantá-las, ela queria tocar tudo instrumental. E essa parte, isso de tocar tudo instrumental e não cantar as músicas, dificultava muito dela chegar nos objetivos que ela queria, que era ter um repertório bonito, e ficava sempre tudo um pouquinho difícil para ela. E eu falava: se você cantar, vai facilitar muito sua vida, né? E aí essa ideia de teclado para cantores é isso, é trazer o teclado como um suporte para o aprendizado musical das pessoas, dos cantores, né? Aí, por que você não consegue liderar seu ensaio? O que eu observei que há uma lacuna no conhecimento do cantor, muitas vezes, é falta de conhecimento harmônico. A pessoa que toca violão, que toca piano, geralmente tem esse conhecimento das tonalidades, né? Sabe acompanhar, tem muito conhecimento de cifras, examina a parte harmônica, né, que é essa ciência dos acordes, né? Então, e o cantor muito voltado para as melodias, para as letras, para a interpretação das músicas, às vezes deixa essa parte um pouco negligenciada, né? Eu já conheci cantores que eles não sabem, por exemplo, falar que tom que cantam as músicas. Então, fala assim: essa música que você está cantando, em qual tom que você canta? Às vezes o cantor não sabe falar, né? E aí ele fica refém de um músico, por exemplo, começar a música num tom que está desfavorável e a pessoa pode ficar numa fria, né? Porque não está sabendo falar sobre harmonia, falar sobre tonalidade. Falta de clareza da estrutura musical. Então também a construção dos arranjos, que os músicos muitas vezes gostam de discutir e criar partes, criar atmosferas, partes mais fortes, partes mais intensas, partes mais suaves, né? Nessa construção do arranjo, muitas vezes os músicos vão tomando essas decisões e o cantor fica mais assistindo, né? Então, essa seria a parte da estrutura, da construção da música, o cantor poder participar mais, né? Esse é um objetivo dessa mentoria, que o cantor possa participar mais da construção da música. Segurança rítmica também, até a foto tem uma bateria, né? Os instrumentistas tendem a se preocupar muito com essa parte rítmica, estudar muito com metrônomo para praticar determinados fraseados que às vezes são difíceis no braço do instrumento, como um violão. No piano a gente está sempre tendo que coordenar as mãos e chegar a tempo, então a gente costuma estudar com metrônomo e cuidar muito da parte rítmica, né? E o cantor, às vezes, a gente observou isso durante os anos dando aula, né? Que muitas vezes o cantor deixa a parte rítmica um pouquinho abandonada também. Falta segurança rítmica. Porque a voz é o nosso primeiro instrumento, né? Então, por exemplo, quando eu estou ensinando música, a gente sempre canta. Quando a gente está tocando teclado, a gente está sempre cantando. Quando eu estou ensinando percussão na escola, percussão corporal, ritmo, a gente sempre canta o ritmo antes de tocar o instrumento. Então, mesmo que eu estivesse ensinando bateria, o estudante sempre vai cantar o ritmo primeiro. Quando ele entende 1, 2, 3, 4, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá. A vocalização do ritmo, ela precede a entrega do instrumento. Então, quando a gente compreende com a voz, depois a gente compreende com o instrumento, né? Então, há sempre esse processo de passar pela voz. E o cantor, muitas vezes, como o instrumento dele é a voz e é só a voz, ele não leva para o instrumento. Então, pode ser que várias coisas que na metodologia dos instrumentos a gente trabalha,
para o cantor pode ficar abandonado. Como eu falei antes, a parte harmônica e a parte estrutural da construção dos arranjos e agora a parte rítmica. O cantor independente, ele não precisa de playback. Eu disse que ele não precisa de playback. Ele pode usar playback. Se você quiser cantar com playback maravilhoso. Tudo bem, a gente usa playback, é muito bom. Mas depender do playback é o problema. Se você não pode se acompanhar, sempre você tem que achar no playback. Às vezes a gente não acha um playback bom, às vezes a gente não acha um playback no nosso tom e às vezes não é o acompanhamento que a gente gostaria que tivesse, né? Então, às vezes, depender do playback não é bom. Contratar músicos toda vez que vai cantar. Né? A gente conhece muitos alunos próximos de mim, meus alunos e alunos de parceiros, né? De outros professores, que para gravar um conteúdo para rede social, ou canta a capela, ou arruma um playback. Se não tiver um playback, tem que sempre chamar alguém, chamar algum músico para fazer. Se tiver tempo para ensaiar, ótimo. Mas se não tiver tempo para ensaiar, o músico chega, ela gasta dinheiro e às vezes tem que fazer uma coisa muito improvisada. E está sempre dependendo de músico, né? Nem sempre o cachê ou o que a gente está disposto a produzir, por exemplo, se você quiser construir conteúdo para sua rede social, para agregar valor para o seu trabalho e você ser mais conhecido, se você souber o mínimo do acompanhamento, você vai poder se gravar, né? Vai poder gravar você mesmo tocando. O que muda quando você domina o seu acompanhamento? Você pode se acompanhar. Se você pode fazer pequenas apresentações em que você mesmo está tocando o seu instrumento. Depois eu queria saber se vocês conhecem as pessoas que estão nessas fotos. Criar arranjos originais, que é muito interessante você poder trabalhar as músicas que você canta. Né? Você define uma tonalidade, descobre, essa é a minha tonalidade. Né? Às vezes a gente canta fora da tonalidade e isso não favorece a nossa interpretação, pode machucar a nossa voz. Então, primeiro, examinar a tonalidade. Uma vez que você examinou a tonalidade, você joga toda a sua atenção na construção desses arranjos. Então, construir arranjos particulares para você. Isso é um exemplo de um arranjo que eu fiz. Repara, se você olhar, eu coloco as notas da mão esquerda aqui, o ritmo tá escrito, né? É uma partitura para piano e canto. Aqui é a mão direita, então a mão direita em cima, a mão esquerda embaixo. E repara que eu coloquei os dedos aqui, ó, 4 e 2, significa que eu vou usar o dedo 4 e o dedo 2. Né? Na mão o polegar é 1, 2, 3, 4, 5. Da mão esquerda também, o polegar é 1, 2, 3, 4, 5. E toda vez que você vai fazer um arranjo, é sempre interessante que você anote qual dedo você vai usar. Então, primeira dica que eu posso dar quando você for construir o seu próprio arranjo é: pega uma folha de papel, coloca o nome da música que você vai trabalhar e essa é a folha da sua música. Você use lápis, use borracha e vá construindo a sua música. Se você souber partitura, né, souber escrever partitura, pega uma folha pautada e vai anotando sua partitura. Se você não sabe escrever partitura, vai escrevendo as cifras e depois a gente vai vendo meios de você registrar como que você vai tocar. Mas o dedo que você usa é muito importante que você primeiro encontre um dedilhado adequado. E isso é necessário que o professor ajude, oriente, né? E quando você achar o dedilhado apropriado para determinado momento, você vai anotar. E você não vai improvisar dedilhado. Toda vez que a gente fica improvisando, toda vez que a gente vai tocar uma música, a gente tem que achar a posição certa da mão e quais dedos vai usar, isso vai acarretar em erro. É sempre importante que a gente anote, né, essas coisas. Você pode gravar por conta própria. Seja você compositor que escreve suas próprias músicas, você pode gravar por conta própria. Você se acompanha e grava. Sua comunicação com os músicos melhora. O fato de você saber se acompanhar não significa que você não vai trabalhar com outros músicos. Não significa que você não vai convidar músicos para o seu projeto. Você convida músicos para o seu projeto, mas a comunicação com eles já é outra. Porque você sabe todos os acordes que estão acontecendo na música, você tomou conta da criação do seu arranjo. Então, tudo isso vai influenciar
tudo isso vai determinar que a sua nova pessoa, essa pessoa que agora domina mais a música que faz, consiga conversar melhor com os músicos, dialogar com esses músicos de igual para igual e, inclusive, corrigi-los. Porque às vezes o músico pode estar tocando um acorde errado e você não sabe corrigi-lo. Você vai saber que não está bom. Às vezes o cantor sabe que não está bom, ele fica triste, ele fica chateado, ele desafina, ele perde o interesse por aquele trecho ou pela música, porque, na verdade, tá delegado a outras pessoas uma função básica que é fazer o acompanhamento da sua música. Cantar e tocar com outros músicos. Então, é o que eu estava falando agora. Você poder tocar no seu arranjo, você poder se acompanhar, utilizar um instrumento para se acompanhar cantando, quando você estiver com outros músicos, vai ser muito mais prazeroso fazer música. E a integração vai ser muito maior. E o diálogo também. A comunicação com os músicos vai ser diferente. Ensaios e gravações mais objetivos. A gente vive num tempo muito corrido. Cada vez mais corrido, cada vez as pessoas estão com menos tempo, a gente paga as pessoas para trabalhar conosco e muitas vezes o ensaio fica curto, as pessoas atrasam, o tempo que às vezes demora para acertar determinadas passagens da música, quando a gente vê o ensaio acabou e a gente não conseguiu ensaiar todas as músicas. Então, quando você cuida do seu projeto e você tem o seu acompanhamento e os seus arranjos mais elaborados e você tendo mais consciência deles, os ensaios são mais velozes, os ensaios são mais objetivos e você consegue controlar os músicos. Com isso, você tem mais autoridade artística. Os músicos vão conversar com você de outra forma e você vai ter outra postura diante dos músicos, né? Autonomia é liberdade artística. Quem é essa pessoa aí? Não sei se você sabe. Deixa eu ver se você sabe. Vou sair da tela aqui só um minuto. Esse aqui é o Tim Maia. Olha que legal. O Tim Maia está se acompanhando ali com uma guitarra. No slide anterior, essa pessoa é a Alicia Keys. A Alicia Keys, aquela cantora e pianista sensacional. Ela, inclusive, eu adorei essa foto porque ela está escrevendo partitura, ela está fazendo arranjo. É uma folha, um caderno pautado e ela está construindo os arranjos. Alguém foi e tirou a foto enquanto ela fazia isso. Aqui é o Tom Jobim e o Pixinguinha. Eu consegui colorir com a inteligência artificial, eu consegui colorir os dois. Mas o Pixinguinha, que é flautista, está tocando piano, e o Tom Jobim, que é pianista, está tocando flauta. E olha que foto legal. E esta aqui é a Ella Fitzgerald, que é aquela grande cantora do jazz. E por que eu trouxe essas fotos? Porque eu fui também, com esses anos, eu fui observando e descobrindo que diversos desses cantores fabulosos, eles dominavam o teclado. Eles sabiam, não necessariamente ela levava o teclado para o show dela, mas muitas desses artistas, sim, levavam o teclado e tocavam no show, né? Mas só de você ter o teclado como uma ferramenta de estudo, como o Breno falou, para você também usar o teclado para ele dar as notas e você saber conferir, pegar uma partitura e treinar no coral, por exemplo, você tem aquela partitura de coral, você vai e tira a sua nota no teclado, e com o teclado você vai aprendendo a se afinar, ou seja, o teclado como professor seu, né? É muito, muito importante você ter esse instrumento. Na universidade, não só aqui no Brasil, mas em diversos países, o teclado é obrigatório para o trompetista, para o cantor, para o saxofonista, justamente por isso, porque ele dá uma consciência musical muito grande e mais objetiva, né? O teclado, você olha para ele e toca a nota, é bem objetivo. O que às vezes para a gente pode ser muito abstrato, aquela nuvenzinha de som, e no teclado a gente consegue deixar isso mais concreto, né? Bom, aí estava onde eu tinha parado, a autonomia muda a sua postura, né? Como mentor de cantores, eu vou ficar muito feliz se vocês conseguem construir, ao longo desses 3 meses, uma consciência musical tão forte e tão segura do que vocês estão fazendo,
que vocês vão perceber a mudança. E as outras pessoas vão perceber a mudança também. Como você está conduzindo os seus encontros musicais, como que você está pensando sua carreira, né? Como que você está se colocando diante da música, diante das pessoas, né? Com muito mais domínio, com mais consciência do que você faz. E aí, os pilares dessa mentoria são 3. O primeiro é a harmonia. O cantor que entrar nessa mentoria, eu quero que ele domine muito a harmonia. Dominar mesmo. As funções dos acordes. Como os acordes são construídos primeiro, né? Saber construir os acordes, desde os acordes mais simples aos acordes com dissonâncias, aqueles cachinhos de nota. Eu vou fazer um acorde de Ré menor. Ré, Fá, Lá. Tá? 1, 3, 5. Ré, Fá, Lá. Agora olha só. Dissonância. O Lá é a quinta. Ré, Fá, Lá, Si. Vocês estão vendo meu teclado? Ré, Fá, Lá, Si. Isso é um Ré menor com sexta. O Ré menor está aqui. Eu vou colocar o Si. Olha como fica bonito esse acorde. Vou colocar o Dó. Ré menor com sétima. Vou manter o Dó e vou colocar o Mi. Ré menor com sétima e nona. Vou manter. E vou colocar o Sol, que é a 11ª. Então tem o Ré menor com Dó, com Mi e com Sol. Observa aqui, ó, terça, mais uma terça, mais uma terça, mais uma terça, mais uma terça. O que antes era isso, agora é isso. Tá vendo que é um cachinho de notas ali? E quanto mais a gente embola essas notas, ó, mais vai virando como se fosse um cachinho de uvas. São as sensações que os acordes vão tendo. Mas aqui são os acordes isolados. Agora, o que eu quero que vocês compreendam não são só os acordes isolados, mas são as relações entre os acordes. Para quem não sabe cifra, a gente cifra desse jeito, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Do A até o G começa do Lá. As pessoas geralmente já sabem mais, é esse C, que é o Dó, né? Mas quando começa a falar do Dó, fica estranho, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas se a gente entende do Lá até o Sol, a gente percebe como que a cifra é construída, né? E como que a gente lê a cifra? Se ela está em caixa alta, assim, só um Lá, ele é um Lá maior. Se ele tem um Mzinho, ele é o Lá menor. AM7 significa Lá menor com sétima. O que significa isso? Lá é sempre o 1. O dono do acorde é o número 1. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A sétima é o Sol. Então, é o Lá menor com Sol. Isso é Lá menor com sétima. Lá menor com sétima. Ah, mas isso aqui, Lá menor com sétima, nona e 11ª, é exatamente o que a gente fez quando eu mostrei aqui o anterior. Lá, Dó, Mi. Agora o Sol é a sétima. O Si é a nona. E o Ré é a 11ª. 7, 9, 11. A partir dessa que é a primeira. Então vamos construir o acorde. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Olha o som dele. Se fizer um baixo na mão de cá e fizer ele aqui, então essas são as dissonâncias. Quanto a gente consegue colocar de enfeite num acorde. Também a função dos acordes. Qual função que os acordes têm? Este é o campo harmônico. Se você conhece o campo harmônico, você vai saber que a nossa escala de Dó tem 7 sons.
Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se você construir um acorde sobre cada nota dessa, você vai gerar o campo harmônico. Olha só, eu vou só andar a minha mão para a direita. Ó. Dó maior. Segundo, o ré. Ré menor. Terceiro, mi. Mi menor. Quarto, fá. Fá maior. Quinto, sol maior. Sexto, lá menor. E o sétimo, si menor também. E ele ainda tem uma notinha diferente que é um si menor com sétima, bemol 5. Então ele é menor com sétima e tem a quinta bemol. Esse é um assunto que a gente pode falar depois. O que eu estava querendo mostrar aqui é o seguinte. Olha só. Vou só fazer em outro tom para ficar mais fácil para minha voz. Ó, primeiro grau, tá? Primeiro grau, o grau 1. Amazing grace, how sweet the sound. O que eu fiz aqui? Eu só toquei o primeiro grau e andei até o quarto. Amazing grace, how sweet the sound. Ou seja, esse é o som de você usar o primeiro grau, que é a tônica, e você vai até o quarto grau. Só fiz 1, 4 e 1. That saved a wretch like me. Estou no quinto. Primeiro, quarto, agora quinto. Like me, I once was lost, now I am found. Was blind, now I can see. Qual acorde que eu fiz aqui? Now I can see. Eu fiz o quinto. A relação entre o primeiro, que é a casa, sempre o tom é a casa. Quando você vai para o quarto grau, primeiro tom, primeiro grau. Amazing grace. É confortável. O outro, o quarto, ele dá um passeio. É como se fosse a padaria ali, ó. How sweet. Levou a música para outro lugar e retornou. The sound that make a wretch like me. Esse é o som do quinto. I once was lost, now I am found. Agora o som deste menor aqui, ó, sexto. Was blind. Quinto, now I. O que o quinto quer? O quinto pede o retorno para casa. Now I can see. Só o primeiro acorde vai dar conforto agora. Now I can see. Só o primeiro dá essa sensação de que chegou em casa, que a gente pode terminar a música e a plateia pode bater palma. Então, isso são as funções dos acordes. Quando você levar de Dó maior, como está escrito aqui, para outro tom, você simplesmente vai fazer igual casa pré-fabricada. Você pega a casa inteira e leva tudo para o outro tom. Ou seja, a música continua indo do primeiro para o quarto, para o primeiro, para o quinto e retornando ao primeiro em qualquer tom. A estrutura numérica, a estrutura harmônica vai se manter. Percebe? Isso faz sentido para você? Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Vocês estão aí ainda? Quando eu estava falando da dificuldade que o cantor passa, que eu apresentei algumas dificuldades, e depois
eu estou apresentando a solução agora, né? Ressoou alguma dificuldade em vocês? Queria que vocês me respondessem, por favor. Se alguma das dificuldades que eu falei, vocês falam, não, realmente, isso, eu tenho essa dificuldade. A Bárbara falou, faz sentido sim, e é muito interessante ver a formação dos acordes enquanto você toca, ajuda a compreender. Luísa, eu acho que sabe o que eu acho que é esse tropeçar? Tropeçar tem a ver com o próximo elemento que eu vou falar aqui, que é a condução de vozes. E a outra coisa é o dedilhado. Lembra que eu falei da gente fazer da mesma forma a música? Sabe quando um pianista está fazendo um concerto e ele toca de olho fechado, ele já não está lendo mais partitura? Ele está tocando com os mesmos dedos, sabe, Luísa? Sabe igual uma coreografia de dança? É com os mesmos dedos que ele toca. Tem diversos métodos de piano que eu estudei que a gente vê que toda vez que uma criança vai começar a aprender piano lá com 4 aninhos de idade, tá marcado que dedinho que ela vai tocar. O problema nosso quando a gente está tentando se acompanhar, você vê lá uma cifra e vai tentar montar o acorde, é que a gente está sempre improvisando. Acho que você vai concordar comigo. A gente está sempre improvisando esse nosso acompanhamento. E ele não pode ser improvisado do mesmo jeito que um concertista que vai fazer um concerto de piano, ele treinou daquele jeito. Igual um bailarino, roda gira o braço e roda a perna do mesmo jeito. E a repetição, o estudo consciente vai fazer com que a gente repita só a forma certa de fazer. Então, eu não vou fazer diferente isso. Amazing grace, how sweet the sound. Isso eu toco como se fosse uma coreografia. Eu não toco isso aqui como se eu tivesse... Na hora eu estou deduzindo o que eu vou fazer. Pois vamos do grave para o agudo. A gente está indo do grave para o agudo mesmo. Olha aqui, ó. Se eu decidir que o acorde é de Ré, nesse caso aqui, vamos fazer um Ré maior agora, ó. Ré, Fá, Lá. Temos um Ré maior, ó. Ré, Fá sustenido, Lá. Mas eu quero enfeitar ele. Eu quero colocar aquela que eles falam, a sétima maior. Então, qual que é a sétima maior do Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É a nota Dó, no caso sustenido. Olha o som. Ré maior. Ré maior com sétima maior. Percebeu? Imagina você cantar isso. Ré, Fá, Lá, Dó. Ré, Fá, Lá, Dó. Dó, Lá, Fá, Ré, Fá, Lá, Dó. Olha que treino legal. Agora, vamos fazer a nona também, que é sempre muito linda. Sétima e nona é sempre muito lindo. São como se fosse brinco e colar. Olha aqui, ó. Ré. Olha que coisa mais linda. É exatamente o que ele faz. Nona e sétima. Olha que coisa mais linda. Exatamente isso que ele faz. Sétima, nona e sétima. Então, olha lá. Ré, Fá, Lá, Dó, Mi. É um empilhamento de terças isso aqui, ó. Ré para Fá, terça. Fá sustenido para Lá, terça. Lá para Dó sustenido, terça. E Dó sustenido para Mi, terça. Você empilhando essas terças. E em relação ao que você falou, Luísa, você diria que estudar devagarinho trazer essa consciência? Com certeza. Com certeza. Mas estudar devagarzinho e certo. Se eu estiver fazendo Tim Maia. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Eu sei quais dedos eu vou usar, ó. Pode. Aqui eu fiz Lá e Mi. 1 e 5 só, na mão esquerda. E na mão direita eu usei os dedos 1, 2, 3 e 5, colocando as notas sétima, segunda, terça e quinta. E é assim que eu quero essa música. A melodia tá na ponta. Quando o Tim Maia vai cantar, ela tá na ponta, ó. Quando
Quando o inverno chegar, a melodia está na ponta. Por que eu faço isso? O acorde casa bem com o canto e também é uma forma de você estudar, né? Se você tiver com uma insegurança melódica em alguma música, você vai cantar com a melodia aqui. Quando o inverno chegar, eu quero estar, o eu tá aqui no ré. Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. Você diria que estudar devagarinho traz essa consciência? Traz. E claro que a gente vai estudar devagarzinho. A gente só vai tocar rápido com confiança. A gente pode usar até o metrônomo. O metrônomo é um ótimo amigo. Você anota, eu consigo tocar essa música a 75 BPM. Aí, mas você quer tocar ela rápido depois, você vai subindo gradualmente. O metrônomo tira a nossa ansiedade, né? Então, por exemplo, aqui era uma outra música do Tim Maia que estava mostrando exatamente como que algumas músicas são bastante didáticas. Repara, o Lá é o primeiro grau. Ele é o tom da música. Igual essa que eu estava tocando também era Lá. Quando o inverno chegar, só que aqui é se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Olha o que ele fez. Olha como ela é didática mesmo. Parece que foi feito pra gente estudar na escola de música. Olha aqui, ó. Primeiro grau, a tônica, casa, 1. Se o mundo inteiro, segundo grau. Olha que legal, si menor. Agora o terceiro grau, pudesse ouvir. Terceiro. O que ele faz? Ele vai voltar pro 2. Ele poderia até ir pro quarto, mas ele voltou pro 2. Eu vou fazer uma indo pro quarto, depois eu vou fazer o que ele fez, tá? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Se ele tivesse fazendo para ensinar o campo harmônico pra gente, ele poderia ter ido pro quarto. Mas ele é artista, ele resolveu voltar pro 2, tá? Então agora eu vou fazer o que ele compôs. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, vai voltar pro 2. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Chegou no 1. Então olha que legal. 1, 2, 3, 2, 5, 1. Lembra que eu falei que o 5 pede o retorno para casa? Primeiro, segundo, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Terceiro, né? Indo pro segundo, tenho muito pra contar. Quinto, dizer que aprendi. Quem que vai pedir resolução de novo? Quinto. Na vida a gente tem que entender. Vai voltar pro 2. Que um nasce pra sofrer. 5. Enquanto o outro ri. Então, essa cifra é um print do Cifra Club, tá? Então é assim que você encontra no Cifra Club. O que a gente tem que fazer quando a gente for estudar essa música? Você coloca o 1 romano sobre esse Lá. Coloca o 2 sobre esse Si menor aqui. Nesse Dó sustenido menor, você coloca 3. No Si, você coloca 2 de novo. E quando chegar nesse Mi, com brincos e colares aqui, enfeitadinho de quartas e nonas, quando você chegar neste Mi, você coloca 5. E você vai sempre acostumar com essa lógica, que a música tem uma lógica. Ela está caminhando por graus, tanto da escala, mas do campo harmônico, são os acordes da tonalidade, e você vai começar a memorizar. Quando você guardar essa estrutura aqui, você não precisa mais ver cifra para tocar uma música dessa. Você vai memorizar ela. E se precisar trocar de tom, você também vai conseguir fazer isso. Então, a mentoria, teclado para cantores, tem 3 pilares, como eu estava falando. O primeiro pilar é a harmonia, função dos acordes, condução de vozes,
Condução de vozes. Eu vou trocar do acorde de Dó. Eu vi a cifra C e toquei Dó, Mi, Sol. Beleza? Aí você vê a cifra F, que é o quarto grau. Dó, Ré, Mi, Fá. Se você tiver numa música em Dó, vai ter isso, né? Vai aparecer Fá, vai aparecer Sol. Essa estrutura, a estrutura vai se manter. Então, músicas simples sempre vão ter quarto e quinto grau. E aí você vem cá, olha só. Dó, Mi, Sol. Você montou o Dó desse jeito. Sabe como que a gente erra, Luiz? Olha só. Quando você vê o acorde de Fá maior, você vê lá F, aí você faz Fá, Lá, Dó. Esse é o problema. Aqui, ó. Vou fazer essa cena aqui. Olha só. Dó, Mi, Sol. Certo? Dó, Mi, Sol. Se eu vejo agora a cifra F, Fá, e faço Fá, Lá, Dó, olha o salto que eu dei. Esse salto vai te fazer errar. Não precisa desse salto. Olha que legal como é que você sai de Dó para Fá. Por quê? Você concorda comigo que Dó, Mi, Sol é igual, se eu jogar esse Dó lá para cima, vai ser Mi, Sol, Dó? E se eu jogar agora o Mi que está aqui embaixo para cima, fica Sol, Dó, Mi. Então, se você combinar Dó, Mi, Sol, você tem um jeito de fazer é Dó, Mi, Sol. O outro é fazer Mi, Sol, Dó. E o outro é fazer Sol, Dó, Mi. Acompanharam isso? Agora eu vou para Fá. Fá a gente tem Fá, Lá, Dó. Se eu jogo esse Fá lá para cima, a gente vai ter Lá, Dó, Fá. E se eu jogar agora quem está aqui embaixo, o lá para cima, eu vou ter Dó, Fá, Lá. Então o acorde de Fá tem a posição Fá, Lá, Dó, Lá, Dó, Fá e Dó, Fá, Lá. É esse Dó, Fá, Lá que você vai usar quando você estiver usando o Dó, Mi, Sol. Então olha aqui, ó, o acorde Dó está aqui, o Fá está aqui. Vamos entender as vozes internas, por isso que eu chamei de condução de vozes, ou voicings. O Dó é comum aos dois acordes. Ele se mantém. Ó, essa nota Dó faz parte dos dois acordes. Então, num coral, a pessoa que estava cantando, vou fazer aqui no meu tom, né? Dó, Dó, Dó. Essa pessoa vai cantar uma voz só. Dó. Percebeu? Para trocar de Dó para Fá, o Mi vai virar Fá. Repara. Mi, Fá, Mi. Se a gente estivesse na mesma sala, o Breno ia cantar Dó, eu ia cantar Mi, Fá, Mi. E a Luísa e a Bárbara iam cantar Sol, Lá, Sol. Percebeu a troca de acorde? Dó, Dó, Dó. Essa pessoa só fez Dó. Essa voz ficou só em Dó. Agora a segunda voz, a do meio. Mi, Fá, Mi. Me conta se está dando para acompanhar isso. Mi, Fá, Mi. E a voz mais alta? Sol, Lá, Sol. Com isso eu tenho os dedos 1, 2, 4 e 1, 3, 5. Eu não faço movimento nenhum aqui, ó. Olha a economia de movimento, Luiz, ó. Percebe, Bárbara? Breno? Porque a última coisa que você quer, quando você for colocar a mão esquerda e for cantar, são 3 funções, a última coisa que você quer é errar um salto desse. Então, olha aqui, eu vou trocar o baixo aqui agora, ó. Dó, Fá, Dó. Aqui eu fiz Dó, aqui eu fiz Fá. E aqui eu fiz Dó.
Eu posso criar movimento para essa música. Eu posso criar movimento com a mão esquerda, eu posso cantar, mas eu não tenho que gastar energia com um salto que, além de tudo, não é bonito. Ó. Dó. É feio, ele pula. É feioso, ó. Agora olha a diferença. Vou colocar cordas para vocês prestarem atenção. Olha, pensa numa orquestra. Legal? Se fosse menor. Mesmo raciocínio. Eu consigo fazer o movimento que eu quero com a mão esquerda. Você canta a música, mas você não se embanana com essa mão direita aqui, que não está saltando. E se você estiver construindo arranjos, o que você está fazendo com essa mão direita aqui, você passa para os cantores ou para os músicos. A criação de arranjos é o que eu estou falando, tudo isso que eu estou dizendo. Você saber harmonia, saber os acordes, colocar a melodia onde você quer, conduzir a mão esquerda, que geralmente vai cuidar dos baixos, das notas graves. E isso faz parte da sua criação de arranjo. E anotar, escrever. Se quiser aprender partitura também, é mole, não tem dificuldade nenhuma. A segunda parte é a coordenação entre as mãos. Ritmo, né? Geralmente, essas levadas e esse groove a gente pode tirar dos próprios arranjos. Então, se você escutar uma gravação referência que você quer, e escolhe uma gravação referência que vai te ajudar mesmo. Escolhe um cantor que você admira, que você vai conseguir extrair dele o máximo, e um arranjo que você gosta, com uma banda que você gosta. Eu gosto muito, confessando aqui, eu gosto muito dos arranjos dos compositores. Às vezes eu gosto muito também de alguém que criou uma versão diferente, mas eu tendo a gostar muito e me aproximar muito do compositor. Se o compositor está cantando uma música, eu quero saber como ele cantou ela. Eu tiro as notas que ele usou, eu escrevo as notas que o cantor usou, porque isso para mim é como se fosse uma aula de música. Cantar como o Cartola canta, cantar como o Tom Jobim canta, aprender como ele cantou, para mim é importante. Me dá informações sobre a composição que às vezes outro intérprete não vai me passar. A síntese dos arranjos é isso. É como que eu vou construir um acompanhamento que é interessante para mim, que traga o ritmo que a música tem e que me movimente, né? E isso você vai tirar do arranjo original, se é um arranjo com banda. Né? Muitas vezes a gente pode tirar só a ideia da bateria, o bumbo e a caixa, você já modifica o seu arranjo. Tá? E as linhas de baixo que você pode elaborar, que é já que a mão direita você conseguiu economizar movimento com ela, fazer melodias bonitas com ela e acordes, cachinhos de notas bem organizados, a mão esquerda você tem um pouco de liberdade para criar uma linha de baixo. Mão esquerda fazendo como se fosse um contrabaixo. Bossa nova. Oh, dandá, oh, dandá, oh, dandá, oh, dandá, oh, dandá, oh, dandá. Pequenas melodias que enfeitem seus arranjos, né? Você pode construir. Aquilo tem a ver com aquilo que eu estava falando da escrita, né? Pequenas, eu vou terminar desse jeito. Vou fazer tal coisa e vou terminar daquele jeito. Isso é construir seu arranjo. E agora, fechando o terceiro pilar da mentoria, que é o que a gente vai trabalhar no terceiro mês, é a autonomia artística. Que é você, junto comigo, mas você conduzir esses 3 meses de estudo para um projeto pessoal, que é compartilhar as músicas que você quer, três músicas que você quer trabalhar, e a gente vai construir junto os acompanhamentos dessas 3 músicas. Independente do estilo, você compartilha comigo a música, se for composição de vocês mandem para mim, a gente vai examinar a música, vai traçar um plano da arquitetura dela e dos acordes, da harmonia da música,
Com o estudo da harmonia, a gente pode enfeitar mais esse repertório, colocar acordes que sejam mais interessantes dentro do gosto que você quiser. O gosto é seu. Eu vou acompanhar vocês nessa trajetória. Gravação de rios. Por que isso? Se vocês quiserem, lógico, né? Mas a ideia é resolver esse problema de que toda vez que você quer gravar um conteúdo, você precisa ou chamar uma pessoa ou fazer com playback. Então, gravação de rios, eu te acompanho, se for do seu desejo, compartilhar esse processo seu, porque você pode querer aprender e fazer essa mentoria sem necessariamente se expor. Mas se você quiser, se fizer parte do seu desejo como carreira, eu te ajudo a construir 3 rios para o seu Instagram, para você fazer arranjos bonitos. Pode ser um trecho lindo da música em que você consegue se acompanhar lindamente de um jeito que você conseguiu construir seu arranjo. E com isso, a gente alcançar um lugar de liderança nos projetos. Quanto mais você dominar esses pilares que eu trouxe aqui, e colocar uma metodologia na forma que você estuda e constrói suas músicas, o seu projeto vai ficar muito inteiro. Sabe? O projeto vai ficar grande, vai ficar inteiro. Isso vai mudar muito a sua relação com a música, e quando você estiver tocando com outras pessoas, vai mudar muito a natureza do seu trabalho. E você vai conseguir cobrar mais pelo seu trabalho, você vai conseguir liderar projetos, você vai conseguir ensinar, né? Também faz parte da nossa profissão. A gente gosta muito de tocar, de se apresentar, criar espetáculos. A gente sempre está fazendo aqui, eu e a minha esposa, a gente sempre está criando espetáculos, dirigindo shows e expondo essa parte artística em contato com a plateia, mas grande parte do nosso trabalho é voltado para o ensino. Então, quando você domina esses pilares, você também começa a ter uma outra postura musical e poder ensinar, liderar projetos, coordenar projetos e também ensinar crianças, adultos, idosos. Esse é o nosso slogan, aprenda a arte de se acompanhar, né? E esse é o nome da mentoria, Teclado para Cantores. Nós abrimos 10 vagas. São 12 encontros. Esses 12 encontros, cada encontro tem um tema focado nesses 3 pilares, da harmonia, da estruturação rítmica e dessa autonomia, para você gerir seus projetos e essa construção dos seus 3 arranjos. Essa construção dos arranjos é feita de forma particular. Não tem como a gente fazer isso aqui de forma coletiva. De coletiva a gente pode compartilhar o nosso processo, como que cada um está avançando. Eu estava falando que o acompanhamento ele é individual, então o projeto de vocês ele é pessoal. E a mentoria só tem 10 vagas por isso, porque o que eu quero é dar um acompanhamento individualizado para vocês e que vocês possam construir junto comigo e eu dando assistência exatamente o que você precisa para o momento musical que você está agora.